Olá, bom dia. Olha nós aqui de volta. Essa é mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Vila Nova para a nossa escola dominical. Nós estamos transmitindo o curso Fundamentos da Fé, que é um curso preparatório para a recepção de novos membros na comunhão da Igreja. Essa é a aula de número 18 e nós vamos tratar sobre o fruto do Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 19 até o verso 23. Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao verso 23. Então o texto diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor instrução e iluminação do Teu Espírito Santo para tratarmos desse assunto com fidelidade e correção. Abençoa os irmãos que já estão conosco no canal assistindo. Abençoe aqueles que entrarão depois para assistir ao vídeo. Que a palavra do Senhor, que é semente, possa ser plantada nos nossos corações para crescer, florescer e frutificar a 30, 60 e a 100 por um. E que o Teu Espírito Santo que habita em nós faça o fruto da Tua presença frutificar a fim de ser desfrutado por nós e por todas as pessoas que convivem conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem. Voltando aqui para o nosso texto, Paulo introduziu o assunto do fruto do Espírito dentro do contexto da nossa batalha espiritual contra a carne. Domingo passado, na aula 17, nós tratamos sobre a batalha espiritual, o mundo, a carne e o diabo. Domingo passado eu disse que a carne é a parte dos nossos inimigos que mora dentro de nós e que tem a chave da porta. O Satanás e as coisas do mundo só podem entrar e fazer o estrago na nossa vida se a nossa natureza humana, que é pecaminosa, abrir a porta permitindo que eles entrem. Os puritanos diziam que nós temos que tomar muito cuidado com os órgãos do sentido, porque os órgãos do sentido são as portas da nossa alma. Aquilo que você vê e como você vê, aquilo que você ouve e no que você presta atenção, aquilo que você fala e com as pessoas a quem você atinge, aquilo que você come, a quantidade e também os motivos que te levam a comer isso e aquilo outro, aquilo que você sente na pele, as suas reações ao toque, as impressões, as palavras, as ações dos outros, tudo isso é porta para que o mal, o mundo, o diabo possa colocar coisas dentro do seu coração. Sem contar o que já está lá dentro, que é a sua natureza humana pecaminosa. Então, o nosso inimigo mais perigoso não é Satanás. O nosso inimigo mais perigoso é a nossa natureza humana escrava do pecado, vendida ao pecado, não rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos numa luta contra a carne. Todo o capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai tratar sobre isso. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos incontroláveis e profundos da nossa natureza humana pecaminosa dessa forma. Então essa luta ela é interna, acontece dentro de nós e tem a ver com as nossas tentações e com as nossas cobiças. O fruto do Espírito é o regulador da nossa vida interna, capaz de nos dar equilíbrio para tratar com a nossa alma, também nos dará equilíbrio para sabermos tratar
com as coisas que vêm de fora e as falsas doutrinas que sempre se apresentam sedutoras, tentando nos afastar de Cristo e da verdadeira experiência da espiritualidade que nos conduz a Deus e ao seu reino eterno. Paulo mostra que a espiritualidade cristã é uma experiência de crescimento contínuo rumo à maturidade e não um enlatado de respostas prontas que, via de regra, enganam e aumentam a fome espiritual das pessoas, levando essas mesmas pessoas ao desequilíbrio e ao abandono da fé. A verdadeira espiritualidade se alimenta da cruz e da justificação, do perdão dos nossos pecados e não das nossas obras, que geralmente aquilo que nós produzimos sempre nos leva para situações difíceis. E aquilo que Deus produz nos liberta, nos salva, nos santifica e nos leva para o melhor. As obras da carne, elas são sempre ligadas à corrupção e morte. Então, vamos falar um pouco sobre as características do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é consequência direta da habitação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo vem habitar na nossa vida quando, arrependidos dos nossos pecados, confessamos a Cristo com a nossa boca. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando Pedro pregou aquele sermão no dia de Pentecostes, as pessoas perguntaram: o que nós vamos fazer? Ele diz: arrependam-se dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a promessa de Deus para vocês. Quem se arrepende dos seus pecados, recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passa a ser a habitação do Espírito Santo, e então, tendo sido ou sendo habitado pelo Espírito Santo, ele começa a produzir o seu fruto espiritual nas nossas vidas. Lembrando que o fruto são virtudes, são atributos, são características morais. E está relacionado com a nossa luta contra a carne. Então vamos observar algumas características do fruto do Espírito e depois vamos falar um pouquinho só a respeito de cada um dos seus gomos. As 7 verdades, ou eu posso anotar também até 11 ou 15, mas vamos falar de 7 verdades sobre o fruto do Espírito que precisamos memorizar adequadamente. Primeiro, é um fruto só. O maior equívoco que nós cometemos quando falamos do fruto do Espírito é falar que são os frutos do Espírito. A vida toda, em várias aulas de escola dominical, você ouviu professores e professoras, pastores, falando de os frutos do Espírito. O amor é um fruto, a alegria é outro fruto, a longanimidade é outro fruto. Não. A Bíblia fala de um fruto só, mas o fruto do Espírito não diz os frutos do Espírito são. O fruto do Espírito é. O fruto do Espírito Santo, um fruto só, é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade. Essas palavras que Paulo descreve aqui para nós. O texto não usa a expressão no plural, não são vários frutos espirituais, mas apenas um fruto que tem todas essas características e virtudes. Segunda observação introdutória ao fruto do Espírito Santo e fundamental é que existe um interrelacionamento entre os gomos. Não tem como você dividir o fruto do Espírito Santo. Paulo está dizendo que o fruto é amor, alegria, paz. Este fruto tem nos seus ingredientes amor, alegria, paz. Assim como quando você faz um bolo, você usa vários ingredientes para fazer o bolo. O fruto, ele tem várias partes, vários gomos, vários ingredientes, mas ele só é fruto se tiver todos juntos. Senão, não é fruto do Espírito Santo. Não se pode dividi-lo em frutos, não se pode ter um gomo sem os outros e chamá-lo de fruto. O maior exemplo que nós temos de um fruto que possa simbolizar ou ilustrar o fruto do Espírito Santo é a mexerica, bem aqui da nossa região mesmo. Eu morei numa casa na minha infância em que nós tínhamos 26 pés de mexerica pocã no quintal, e quando chegava essa época, maio, junho, que era a época que frutificava, gente, era uma beleza. Se tem uma das coisas
que eu tenho bastante saudade da minha infância é de, nessa época, subir naqueles pés de mexerica, carregados de mexerica, pegar uma, pegar duas, chupa uma num pé, chupa outra no outro pé. Era uma beleza. Não tinha coisa mais agradável. Hoje, quando eu vou numa frutaria ou na feira e tem mexerica exposta, eu fico muito sem graça de ter que comprar, porque na minha infância estava lá ao alcance da mão. Depois, esses pés de mexerica, com o passar dos anos, eles foram morrendo, não foram replantados. Hoje, lá na casa dos meus pais, tem um ou outro, mas os pés de mexerica pocana não tem mais nenhum. No entanto, o que eu quero dizer é que a mexerica ela é um exemplo muito claro e muito simples e fácil de você entender como é que funciona o fruto do Espírito. Você pega uma mexerica, descasca, tem vários gomos, você chupa um, tem um gosto, você chupa o outro, tem o mesmo gosto, você chupa o outro, tem o mesmo gosto. É o fruto cheio. Então, os componentes do fruto do Espírito são amor, alegria, paz. São ingredientes do mesmo, do único fruto só. E eles estão relacionados. Não tem como você falar de amor sem falar de fidelidade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. O amor, ele tem essas características. Não tem como você falar de fidelidade sem falar de amor, sem falar de alegria, sem falar de paz. Não tem como você falar de mansidão sem falar de amor, sem falar de fidelidade, sem falar de benignidade, sem falar de bondade. Eles são interrelacionados porque são parte de um fruto apenas. Todos os gomos têm o mesmo gosto, o gosto da comunhão com o Espírito Santo, da sua presença e da sua atuação em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida. Assim, mas o que isso quer dizer? É o que eu acabei de explicar, que cada gomo é interrelacionado com o outro. Um gomo não é o fruto inteiro. Amor sozinho não é o fruto inteiro. John Stott tem uma interpretação interessante a respeito disso. Ele diz que o fruto do Espírito Santo é amor. 2 pontos. O que é amor? Alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ele diz que o fruto do Espírito Santo é o amor. E o amor, ele é composto de todos esses ingredientes. No entanto, é uma questão de onde você vai colocar a vírgula ou os 2 pontos. No final das contas, é a mesma coisa, ou seja, o fruto do Espírito Santo é composto de amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade. Não são coisas separadas, são coisas interrelacionadas, interdependentes, em que um puxa o outro, que um depende do outro, que um é ingrediente do outro o tempo todo. Uma pessoa não pode ser tida como espiritual pelo prisma de uma única virtude. Aquela pessoa é amorosa, mas ela é bondosa, ela é benigna, ela tem domínio de si, ela é mansa, ela aprende a confiar seus direitos a Deus. Então, eu não posso medir o fruto do Espírito na vida de uma pessoa por uma única característica, é pela presença de todo. Quando o Espírito Santo nos transforma produzindo o seu fruto, ele nos transforma por inteiro. Então, ele produz todas essas virtudes em nossa alma pela sua presença. Terceira característica fundamental do fruto do Espírito Santo é que a sua origem é sobrenatural. Não é o fruto, não é o seu fruto, é o fruto do Espírito Santo em você. O Espírito Santo é divino, ele é sobrenatural. Então a origem do fruto do Espírito Santo não é a nossa vontade, não são as nossas emoções, não são as nossas decisões, não são os nossos raciocínios, não são as nossas obras. As nossas obras, as obras da carne, elas são o que está escrito aí no verso 19 até o 20, até o 21, que são feitiçaria, ira, inveja, bebedice, essas coisas. Nós não produzimos o fruto do Espírito Santo por nós mesmos. O Espírito Santo produz o fruto do Espírito Santo em nós. Ele é sobrenatural. Ele não pertence a nós. Ele não tem a sua origem em nós. Ele pertence ao Espírito, ele tem a sua origem no Espírito. É o que está escondido de trás dessa única expressãozinha aí, o fruto do. O fruto do.
Do quer dizer origem e quer dizer possessão. Ele pertence ao Espírito, ele é produzido pelo Espírito Santo. Então, você se tornar uma pessoa amorosa, bondosa, longânima, é fruto do Espírito Santo na sua vida, na santificação da sua alma. O Espírito Santo frutifica em nós quando nós andamos de conformidade com a sua orientação. Suas características são divinas, comunicando a nós atributos de Deus. O fruto do Espírito não diviniza o homem, mas o leva a ter maior comunhão com Deus e a expressar a sua humanidade como Deus desejou sempre que ela deveria ser expressa. O fruto do Espírito nos humaniza ainda mais à semelhança da humanidade do Senhor Jesus Cristo. O que eu acho muito interessante no fruto do Espírito, observando a sua origem divina e sobrenatural, é que se você lê o fruto do Espírito, são as mesmas virtudes dos atributos comunicáveis de Deus. Quando você estuda teologia sistemática e estuda o ser de Deus, nós estudamos as virtudes de Deus, os atributos de Deus. Aprendemos que Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos incomunicáveis: divindade, eternidade, poder, onipotência, onisciência, onipresença, são virtudes, características de Deus que ele não compartilha conosco, os seres humanos. Mas tem também os atributos comunicáveis, aqueles que você encontra em perfeição em Deus e encontra em nós também por sermos criados à sua imagem e semelhança. Amor, misericórdia, bondade. E aí você compara os atributos comunicáveis de Deus com o fruto do Espírito Santo e vão perceber que são os mesmos. Ou seja, o fruto do Espírito é a comunicação por parte de Deus dos seus atributos e virtudes a nós, para nós nos tornarmos mais parecidos com Ele, cumprindo assim o propósito da criação. Quarta característica do fruto do Espírito: embora a sua origem seja sobrenatural, o seu crescimento em nós, na nossa vida, é natural, como um fruto cresce. Então, como eu disse, lá em casa tinha vários pés de mexerica e tinha outras frutas também. Tinha abacate, tinha manga. Eu morava numa casa que tinha 7 lotes, lá em Anápolis. Então, a gente tinha vários tipos de frutas no quintal. A gente tinha fruto o ano inteiro. E a gente acompanhava as épocas da frutificação de cada um. Tinha a época da banana marmelo, da goiaba, da manga, do abacate, da mexerica, do pêssego. Tinha um pé de pêssego em frente à área da nossa casa. Não dava esses pêssegos que a gente compra enlatados, não, mas era gostoso e a gente gostava de comer pêssego lá do nosso quintal também. E é interessante que tudo tinha a sua época. Tinha a época da floração, tinha a época que o fruto aparecia e tinha a época da colheita, porque o seu crescimento é natural. Embora a origem seja sobrenatural, o crescimento é natural. O Espírito o produz naturalmente na vida daqueles que obedecem. Expressar amor, bondade, longanimidade é algo natural na vida de alguém que é um crente verdadeiro. Então é muito estranho alguém que é um crente verdadeiro e de repente ser uma pessoa que há 30 anos atrás era iracunda e xingava e hoje, 30 anos depois, continua sendo iracundo e xingão. Tá errado, tem alguma coisa estranha aí, tem algum tilt, tem algum choque, tem algum bloqueio. E isso não está correto se o Espírito Santo mora na sua alma. As pessoas mudam. Elas eram de um jeito antes de conhecer a Jesus e elas passam a aprender um novo comportamento porque o fruto do Espírito está crescendo em si até o momento em que ele vai amadurecer e as pessoas vão poder desfrutar da nossa amabilidade, da nossa bondade, da nossa benignidade umas com as outras. A santificação é o crescimento do fruto do Espírito na nossa vida, de tal forma que o nosso
comportamento é alterado, é transformado naturalmente, porque o Espírito Santo habita em nós. Não é nada forçado, não é nada fingido, não é hipocrisia, como tantas pessoas dizem. O fruto do Espírito não muda só a nossa linguagem, ele muda o nosso interior. Não é simplesmente você chegar diante de uma pessoa e mostrar a sua espiritualidade. Oh, amado irmão! Oh, como eu te amo! E 5 minutos depois fazer fofoca e falar mal do amado irmão que você cumprimentou abraçando calorosamente. Isso não é fruto do Espírito Santo, isso é hipocrisia. O fruto do Espírito Santo faz a gente ser mais autêntico e verdadeiro. Naturalmente, não tem nada fingido, não tem nada forçado. Ele nos transforma. E você precisa saber disso se você, de fato, quer fazer a sua pública profissão de fé e se tornar membro da igreja. Porque nós não queremos membros que simplesmente engrossam as fileiras do número de pessoas. Nós queremos membros que sejam, de fato e de verdade, transformados pela ação do Espírito Santo no seu interior, que redundará, consequentemente, em transformação externa. Mudança de linguagem, mudança de comportamento, mudanças na sua postura moral diante do Senhor Deus. Para frutificar é necessário, antes de tudo, conhecer o Espírito que é dado a cada um quando de sua conversão a Cristo, porque ele é o penhor e ele é o selo da nossa salvação, Efésios capítulo 1, verso 14. O Espírito Santo morando em nós garante a nossa salvação. O Espírito Santo morando em nós é a primeira parcela da nossa salvação. É isso que quer dizer selo e penhor. Também é necessário andar no Espírito, isto é, obedecer aos mandamentos contidos na palavra, que foi o Espírito Santo quem inspirou. Quinta característica do fruto do Espírito. Seu crescimento é gradual e constante até o amadurecimento. Se o Espírito Santo veio morar na sua vida, então o fruto vai florescer, vai crescer e vai ser desfrutado porque estará pronto para a colheita. Quando as mexeriqueiras davam flor lá em casa, primeiro vinha a flor ali por volta do início do ano, logo depois do término das chuvas mais fortes, na metade de março. Abril estavam os pés de mexericas floridos. Maio, então, a gente já via fruto e começava a colher. Colher. Pegar no pé, descascar e chupar. O fruto do Espírito Santo é assim também, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele chega à maturidade, ele chega no momento em que você precisa colhê-lo no pé para desfrutar. Então, o fruto do Espírito, você se alimenta dele, mas quem está ao seu redor também se alimenta dele. Lá em casa, como tinha 26 pés de mexerica, a gente colocava mexerica numa bacia e saía vendendo de casa em casa. Era uma das tarefas que nós, filhos, nós éramos 11 filhos, nós menores tínhamos a tarefa de vez em quando sair vendendo mexerica, vendendo manga, vendendo banana para os nossos vizinhos, há quase 50 anos atrás, lá em Anápolis. Mas também pessoas que vinham nos visitar desfrutavam gratuitamente com a gente lá em casa. Muitos vizinhos vinham em casa e a gente ia lá para os pés de mexerica, nossos coleguinhas, amigos de rua, amigos de escola vinham e a gente desfrutava junto. A minha mãe doava para escolas, pegava uma caixa de mexerica, uma caixa cheia e mandava para uma escola para ser o lanche da escola naquele dia. Então, a gente tinha o suficiente para nós, a gente tinha o suficiente para dar para os outros e a gente tinha o suficiente para repartir. É assim que o Espírito Santo faz. Nós prestamos serviço a outras pessoas, serviço remunerado no nosso trabalho, do qual o fruto do Espírito Santo faz com que a nossa convivência e o serviço que prestamos seja agradável às pessoas, e isso faz com que elas queiram contratar-nos outra vez ou comprar de nós outra vez. Amigos, esposos, filhos, avós, pais experimentam das mudanças morais da nossa vida
caracterizadas pela presença do fruto do Espírito Santo de graça. Nós servimos da igreja usando o fruto do Espírito na amabilidade, na bondade, na confiabilidade que nós praticamos uns com os outros cada dia do serviço cristão. O crescimento é gradual até o seu amadurecimento, como uma fruta faz. Uma vez semeado, o fruto vai aparecer, e o Senhor Jesus falou que quando a semente cai na boa terra, ela produz a 30, a 60 e a 100 por uma vez. Eu plantei um pé de manga. 3 anos depois, ele deu uma manga. No quarto ano, ele deu 11 mangas. No quinto ano para frente, não conseguia mais contar a quantidade de manga que aquele pé de manga dava. 30, 60, 100 por um. O fruto, ele aumenta a sua produtividade à medida em que a nossa maturidade cristã aumentou. Então você precisa se perguntar, se você está há vários anos na igreja e a sua maturidade cristã não aumentou, então você precisa mudar o jeito de investir na sua vida espiritual e abrir o seu coração para Deus e pedir para Deus: Senhor, eu quero um ministério na igreja, eu quero te servir, mas eu quero te servir bem. Eu quero que o Senhor me use do jeito que o Senhor achar melhor na minha vida. Não existe espiritualidade cristã adquirida pronta, sem esforço, sem tentativa e erro. Assim como não existe espiritualidade cristã estacionada, apática, indiferente à realidade espiritual que nos cerca. A sexta característica do fruto do Espírito Santo, eu disse que são 7, há um tempo certo para a colheita. Assim como a manga, a mexerico, o abacate, a banana tem a época que ela está pronta para ser colhida, o fruto do Espírito na sua vida também está pronto para ser colhido. Isso é maturidade cristã. O fruto amadurece e pode ser desfrutado por nós e pelos outros que têm comunhão conosco. Contudo, Paulo fala de uma colheita. Haverá um momento em que este amor, essa bondade, essa longanimidade, ela não só florescerá, mas ela será desfrutada pela comunhão dos irmãos ao redor. Lembra de Filemon 4:7? Que ele diz que Filemon deve praticar uma comunhão eficiente, ou seja, a sua comunhão vai se tornar mais eficaz, mais eficiente, mais produtiva à medida em que você amadurece na sua comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, haverá um momento na sua vida espiritual, na sua vida cristã, em que o fruto colocará os resultados da sua presença em evidência. As pessoas notarão que o Espírito Santo habita em você pela forma como você pratica os ensinamentos da Escritura Sagrada. O Espírito milita contra a carne, e embora pareça que o Espírito algumas vezes tenha sumido de nós, não, ele está ali produzindo o seu fruto e transformando o nosso caráter. A vitória contra a carne não vem de experiência extraordinária com o Espírito Santo, mas vem dessa experiência comum do fruto do Espírito Santo, gradualmente, cotidianamente, um dia após o outro, ir crescendo na sua vida, na sua alma e na sua prática. Essa é a regra do espírito, a regra da nossa espiritualidade. Quem busca no imediatismo e no ativismo espiritual a resposta só sucumbirá às provocações da sua inimiga interior chamada carne, natureza humana pecaminosa, pois ela só pende para as coisas momentâneas e passageiras que finalmente nos levarão à morte, conforme está escrito em Romanos 8, 5-8. A última característica do Espírito Santo que eu quero enfatizar, eu poderia falar de outras mais, é que o objetivo do fruto do Espírito Santo é substituir e vencer as obras da carne. As obras da carne são, mas o fruto do Espírito é. A expressão mas é uma conjunção adversativa, que quer dizer que o que vai ser falado agora está em oposição ou está em contraste com o que foi falado antes. O que foi falado antes é o que a nossa carne, a nossa natureza humana pecaminosa produz. O que está sendo falado agora é o que o Espírito Santo produz em nós. Logo, o objetivo, a intenção de Deus ao colocar o Espírito Santo em nós e produzir o seu fruto é vencer a carne, substituir a carne, substituir inveja por amor, substituir feitiçaria
por fidelidade, substituir iras, discórdias, facções, bebedices por domínio próprio, por mansidão, por bondade, por longanimidade. É assim que nós vencemos os pecados na nossa vida, fugindo dos pecados e abraçando o fruto do Espírito Santo. Ao produzir em nós o seu fruto, o Espírito Santo visa a transformação do nosso caráter. Vendo dessa forma, o fruto do Espírito é um instrumento importante na nossa santificação. Viver em santidade é frutificar esses atributos que o Espírito comunica a nós e que evidenciam a presença de Deus nas nossas vidas. Evidenciam, coloca diante dos olhos das outras pessoas. Então, qual que é o fruto do Espírito? E aqui eu vou falar rapidamente, a apostila está aí, você pode ler depois com maior tranquilidade. A apostila está aí para quem faz parte aqui da igreja. Se você está assistindo e quiser receber, entre em contato comigo que eu mando para você esse material, essa aula, gratuitamente, sem maiores problemas, tá bom? Entre em contato pelo próprio canal, faz um comentário que eu, com o seu e-mail ou com o seu número de WhatsApp, que eu posto para você tranquilamente, sem maiores dificuldades. E também eu tenho isso tudo postado já no meu blog, o revielio.blogspot.com, tá bom? revielio.blogspot.com. Você entra lá e lá na busca digita o fruto do Espírito e você vai encontrar esse material lá com certeza. Eu vou até atualizar ele lá porque acrescentei coisas. Mas o fruto do Espírito é. O que ele é? Ele é amor, aquela atitude de coração que nunca procurará outra coisa senão o sumo bem do seu próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O fruto do Espírito, amor é diferente de caridade como expressão de ser alguém superior. O Espiritismo faz isso. O amor verdadeiro nasce em Deus, porque Deus é amor e se expressa no amor ao próximo por cuidar dele. O amor é prático, o amor é comunicativo e o amor imita a Deus. Ele não é algo estranho, hermético ou artificial, não, ele é prático, ele é natural, ele é simples. As pessoas que fazem com amor, elas fazem espontaneamente, elas fazem tranquilamente. Segundo, o fruto do Espírito Santo é alegria. Alegria, a fonte da alegria é Deus. Salmo 4, mais alegria me puseste no coração, versículo 8, do que a alegria deles. A alegria do Senhor é a vossa força, Neemias capítulo 8, versículo 12. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele satisfará, agrada-te do Senhor, e ele satisfará, ele trará alegria ao seu coração, aos desejos da sua alma. A alegria é sempre resultado e nunca alvo na vida cristã. Como a alegria é fruto do Espírito, a alegria não é um alvo na sua vida. A alegria sempre é resultado de algo que você fez antes. Então, se você tem um relacionamento com Deus, o resultado disso é alegria. Nós falamos agora há pouco na devocional do Salmo 16. Alegra-se, pois, o meu coração. O meu coração se alegra porque Deus está comigo. Então, a alegria, ela é resultado, ela é consequência, nunca é um alvo. De modo que o Espírito produz alegria no nosso coração, quando arrependidos dos nossos pecados, nós o buscamos e nós o procuramos. O fruto do Espírito é paz. Junto com a alegria, paz é o resultado imediato da justificação. Romanos 5:1, justificados, pois, temos paz. E ele fala de nos gloriarmos nas próprias tribulações. Gloriar ali no texto não tem o sentido de orgulhar-se, mas tem o sentido de alegrar-se. Nós temos alegria como resultado da reconciliação com Deus, versículo 10 e 11 de Romanos 5. É fruto do perdão. O resultado imediato do perdão é alegria. Sempre que você perdoa alguém,
essa pessoa se alegra. Sempre que você é perdoado por alguém, você se alegra. A alegria sempre é consequência. Então, paz, ela vem junto com o perdão também. Quando você é perdoado, você tem paz. E a paz que é fruto do Espírito não é a paz que o mundo dá, é a paz que Cristo dá, a paz que ajuda a gente a enfrentar aflições, pandemias, epidemias, dificuldades mil diante do nosso caminho. Podemos enfrentar dificuldades com paz. Paz foi aquilo que Davi teve no dia em que Absalão botou ele para fora de Jerusalém e que ele descreve no Salmo 4 e acontece lá em 1 Samuel 23 em diante. Quando Davi, 2 Samuel 13, 14 por ali, quando Absalão toma o reino, Davi sai, mas ele sai em paz. E naquele dia ele compõe o Salmo 3 e o Salmo 4, e o Salmo 4 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, paz é diferente de eliminação de desejo, paz é diferente de apatia, paz é diferente de indiferença, paz é diferente de ausência de guerra, paz é o fruto de um relacionamento correto entre nós e Deus, entre nós e os outros e nós conosco mesmos. O fruto do Espírito Santo é longanimidade, paciência. Longanimidade é expressar paciência, esticar o ânimo diante de tribulações, dificuldades, enfrentamentos, pessoas que atormentam, pessoas que ficam irritando. Longanimidade é esticar o ânimo, andar a segunda milha. Isso é longanimidade. Longanimidade, segundo Provérbios 19, é a base do perdão. Longanimidade nos mantém humildes e longanimidade é o alicerce da comunhão. Provérbios capítulo 15, verso 18. O fruto do Espírito é benignidade. Benignidade é aquela atitude de gentileza e doçura, de gênio que nos deixa os outros à vontade, que deixa os outros à vontade e recua diante da ideia de provocar dor. Você é benigno quando você não quer provocar as pessoas, quando você evita a provocação, quando você prefere uma posição pacífica, em vez de provocativa, de ficar debatendo e debatendo só pelo prazer que isso traz. Muitas pessoas às vezes fazem perguntas complicadas para a gente quando estamos dando palestras e você percebe nitidamente que o interesse não é aprender, o interesse é provocar. Os fariseus e os escribas faziam isso com o Senhor Jesus o tempo inteiro. Eles não eram benignos, eles eram malignos para com o Senhor Jesus. A benignidade nos leva a perdoar, a acolher os aflitos e a produzir esperança nos desesperançosos. Ser benigno é tratar aos outros como Deus nos tratou, diz William Barclay num dos seus comentários. O fruto do Espírito é bondade. Bondade é a parceira, a irmã gêmea da benignidade. Alguém diferenciou as duas, às vezes, dizendo que benigno é você criar o bem aonde ele não está. E a bondade é você repartir o que você tem. Então, benignidade é você, quando vê fome, falar assim: nós precisamos trazer pães aqui para as pessoas. Isso é o benigno. O bondoso é, tendo trazido o pão, repartir do que tem. A bondade sempre está relacionada com algo que você já tem. Então eu reparto o pão que eu tenho, não o pão que o vizinho tem. E tem muita gente que é assim. Elas falam: nós precisamos repartir o pão, mas não dá uma oferta para poder ajudar a repartir o pão. Isso não é nem benignidade, isso também não é bondade. Bondade tem a ver com eu dizer: olha, nós precisamos ajudar e ser o primeiro a ajudar. A oferecer uma parte, a dar um valor, a partir o pão. Eu vou ficar, em vez de ter um pão inteiro, eu vou ficar com meio pão. Mas eu vou ficar com meio pão e não terei fome. E o outro vai ficar com meio pão e não terá fome. Se eu fico com tudo, às vezes eu tenho até desperdício, enquanto que o outro não tem nada, passa fome e vem até morrer de fome. A bondade é repartir o que a gente
Tem. Enquanto a benignidade é uma atitude mais emocional do coração, a bondade está relacionada com a atividade da conduta e da ação. Como vimos antes, ela é melhor entendida por generosidade. Eu falo vimos antes porque está escrito na apostila aí para cima e eu passei por cima. Mas é repartir. O fruto do Espírito é fidelidade. Fidelidade significa confiabilidade, que torna uma pessoa totalmente confiável e cuja palavra podemos aceitar completamente. Isso é fidelidade. E mansidão. Mansidão é muito interessante porque a Bíblia diz que Deus, na pessoa de Jesus, é manso. Um dos textos que a gente mais conhece: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de coração, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Só tem duas pessoas na Bíblia que são chamadas de manso: Jesus e Moisés. Moisés é chamado de manso lá em Números 16, quando Miriam e Arão questionam a sua liderança. Aí a Bíblia diz: mas o homem Moisés era muito manso. O que é manso? O que é mansidão? É a pessoa que confia seus direitos e a sua proteção a Deus. O manso é aquele que não briga por seus direitos simplesmente o tempo todo. Ele confia os seus direitos na mão de Deus. Tem hora que nós temos que brigar pelos nossos direitos, por uma questão de justiça social. Mas tem horas que não temos que brigar pelos nossos direitos, temos que confiar em Deus. E confiar em Deus, sendo manso, é ser como Jesus, em que nós podemos dividir o nosso jugo com ele. E Moisés, que em vez de brigar com seu irmão e a sua irmã por causa de um direito que Deus lhe tinha dado, ele deixou Deus julgar entre ele e seu irmão. Naquele episódio, Miriam ficou leprosa 7 dias. E então ela teve que pedir perdão para o seu irmão Moisés. Deus julga entre nós e o outro. Tem horas que não compensa lutar por direitos. Simplesmente basta confiar em Deus, principalmente quando diz respeito à pregação do Evangelho nessas questões. E o último, então, é o domínio próprio. Barclay define o domínio próprio como a vitória sobre o desejo. 1 Coríntios 7,9 está relacionado ao controle de apetites sexuais, domínio próprio. Provérbios 25:28, não ter domínio próprio é como uma cidade sem muros, um quintal aberto para quem quiser entrar lá dentro. Provérbios 16:32, ter domínio de si é mais importante que ganhar uma cidade. Se você domina a si mesmo, é mais importante do que você conquistar uma cidade inteira. Para alcançarmos domínio próprio é exigido de nós disciplina. Então, domínio próprio tem a ver com disciplina, algo que nós precisamos aprender. Deixa eu concluir essa palavra sobre o fruto do Espírito para você que quer se tornar membro da nossa igreja. Quando o Espírito frutifica em nós, colhemos maturidade na vida cristã. Primeiro, porque ele nos faz crescer em nosso relacionamento com Deus. Amor, alegria, paz são elementos do nosso relacionamento com Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Deus coloca alegria no nosso coração. Ao sermos perdoados dos nossos pecados, recebemos paz. E temos paz com Deus. Então, nós vamos conhecer quem Deus é, porque Deus é amor. O fruto do Espírito nos leva a conhecer a Deus com mais intimidade. Essa é a primeira aplicação. Segundo, porque ele nos faz crescer em nosso relacionamento com os outros. Longânimos, benignos, bondosos tem a ver com o que nós praticamos com os outros. Nós somos pacientes com os outros. Paciência consigo mesmo é procrastinação, uma palavra que agora não quer vir à minha mente, mas é você ser favorável só a si mesmo. Não. A longanimidade, paciência tem que ser praticada com os outros. Nós somos benignos com os outros. Nós somos bondosos, devemos ser bondosos
com os outros, sendo bondosos, ajudamos os necessitados e produzimos alívio refreando o mal e a violência, a inveja e a cobiça perto de nós. E por último, porque ele nos faz crescer em nosso relacionamento conosco mesmo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio tem a ver com atitudes do nosso interior, com a gente mesmo, dominar a si mesmo. Ser fiel, não no sentido de ser fiel a si, mas ser confiável, os outros confiarem em você. A fidelidade tem a ver com os outros confiarem em você, não serem traídos por você. E mansidão é uma atitude de regulação interna. Que atitude eu vou ter quando eu for ofendido, quando eu for caçado, quando eu for perseguido? Mansidão tem a ver com confiar em Deus diante da oposição. Então você se relaciona com Deus, você se relaciona com os outros, você se relaciona consigo mesmo em equilíbrio e maturidade é o fruto do Espírito. E por fim, entreguemos-nos então à liderança do Espírito, ele vai produzir o fruto nas nossas vidas. Não simulemos uma espiritualidade que ainda não alcançamos. Não invente, não use uma linguagem evangélica, não seja contaminado pelo evangeliquez sem ser mudado pela presença do evangelho no seu coração. Tem gente que aprende a linguagem da igreja. Os programas de televisão humorísticos fazem piadas com a linguagem da igreja. Mas é só linguagem. Nós não queremos simplesmente linguagem, nós queremos mudança interna, testemunho cristão verdadeiro. Não seja membro da igreja só por uma questão de comodidade social. Seja membro da igreja porque Deus tem mudado a sua vida. Terceiro, o fruto do Espírito Santo tem a ver com a batalha espiritual, tem a ver com a batalha contra a carne. O fruto do Espírito Santo é uma arma, olha só. Uma arma cristã para vencer o mal no mundo. Já pensou desse jeito? Nós não podemos fazer dele um troféu da nossa vaidade e orgulho, mas uma ferramenta de crescimento espiritual para a glória de Cristo e do nosso testemunho cristão. Peça que o Espírito Santo encha você da sua presença, porque ao encher você da sua presença, ele frutificará o fruto do Espírito Santo na sua vida, na sua alma. Vamos orar? Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, rogando que o Senhor venha nos encher do teu Santo Espírito, para que o fruto do Espírito Santo cresça na nossa alma cada dia. E assim nós possamos desfrutar dele e as pessoas ao nosso redor possam desfrutar dele, a fim de praticarmos uns com os outros uma comunhão mais eficiente que glorifique o teu nome e traz bênção àquele e àquela que está perto de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero te dar uma palavra de saudação, você que está assistindo aqui a aula com a gente, Odracir, Brandina, Daniela, Irene Fonseca, Ricardo Saraiva, Maria de Lourdes. Deus te abençoe. Obrigado pelos comentários de vocês. Estou vendo aqui o da irmã Maria de Lourdes. Que Deus te abençoe, irmã. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Você que vai assistir depois da transmissão ao vivo, que essa palavra alcance a sua alma, o seu coração. Logo mais teremos o culto à noite à igreja. Se você está dentro do grupo que é permitido, não deixe de ir, vá, adore ao Senhor. Vamos cada dia nos aproximar mais. Ontem o governo expediu um novo decreto abrindo um pouco mais. Nos próximos dias o conselho da nossa igreja vai se reunir, nós vamos tomar decisões práticas em relação a essas questões que o governo está decidindo, para que nós possamos servir e conduzir no pastoreio da igreja. Tenha um domingo de paz, a paz de Deus no seu coração,